Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, né? Sou consultor da Aurum e hoje eu vou ser responsável pelo webinar de gestão de processos e prazos, né, do Temis. Realmente eu gostaria de agradecer a todo mundo que né, preencheu o nosso formulário, né, dando dicas votando em quais temas a gente iria seguir e tudo mais. E nessa primeira série, que vai até o final do próximo mês, né, até o final de junho, a gente vai fazer uma série com 3 webinars. E, né, de acordo com a receptividade de vocês, os feedbacks e tudo mais, a gente vai seguir fazendo, né, para os próximos meses também. Esse webinar ele vai ter duração de cerca de 1 hora, né, com cerca de 40, 50 minutos de conteúdo, mais 10, 15 minutos de perguntas. Então, podem sugerir perguntas, etc., que nossa equipe está organizando, né, internamente. No final, eu vou seguir com as respostas também. Vou compartilhar agora aqui a minha tela, que é a tela do Temis. Bom, acredito que todos já estejam visualizando aqui a tela do Temis Web. Caso tenha algum problema, vocês me avisem, por favor, que a gente verifica aqui. Bom, acessando o Temis Web, com meu usuário e senha. A primeira tela do Temis a gente chama de painel de controle. Então a gente consegue ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Então a gente consegue visualizar os compromissos para hoje, atrasados, e para os próximos 7 dias. Né? Reparem que todos eles têm um link, ou seja, se eu clicar, ele me direciona para os compromissos, né, desejados. Processos, então a gente tem alguns processos, né, com andamentos inseridos hoje, sem novos andamentos em 60 dias, né, também tanto ativos quanto os encerrados, e para casos também. Então, para cada item desse, a gente já tem alguns filtros pré-definidos, que auxiliam também para ter uma visão geral, né, das informações, né, de como anda o processo. Seguindo aqui para o menu de processos, ele exibe todos os nossos processos cadastrados, em ordem de cadastro. Para eu cadastrar um novo processo, basta eu clicar em adicionar, defino a área do processo, então, por exemplo, trabalhista. Ele já vai abrir o que a gente chama de ficha de processo, ou seja, basta eu preencher todas as informações que eu consigo fazer o cadastro do processo. Como tem cerca de 1 mês e meio, a gente fez um treinamento também do Temis Web e a gente detalhou campo a campo no cadastro do processo, esse treinamento eu vou ser um pouco mais dinâmico, né? Não vou detalhar campo a campo, vou tentar passar coisas um pouco mais avançadas, mas caso vocês tenham, né, alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta, que a gente até inclusive envia o vídeo do webinar antigo também. Algumas informações adicionais sobre essa ficha é que existem campos que a gente pode criar de acordo com a necessidade de vocês. Então, por exemplo, aqui eu criei, né, 4 campos, né, chamados fornecedor, marca, assunto, PJE. Abaixo a gente tem aqui outros campos também. Então, dei exemplo aqui de um processo, né, se eu trabalho com um processo de busca e apreensão de veículo, eu posso criar algumas informações dentro do Temis para eu colocar as informações do veículo, e isso vai se adequar, né, a qualquer campo, né, qualquer processo que você trabalha. E esses campos eles podem ser definidos também por área. Ou seja, esse processo aqui de veículo, ele, né, por exemplo, ele vai estar num processo criminal, mas no processo civil ele não vai estar esse campo exibido. Então vocês podem definir também campo a campo por área do processo, né, para ficar algo bem gerencial, né, bem organizado para vocês. Outro ponto para facilitar também o cadastro do processo é a opção de clonar. Ou seja, se eu tenho alguns processos que são parecidos, né, talvez do mesmo autor e etc.,
a gente pode acessar o meu processo parecido, digamos assim. Ações, clonar. Reparem que ele abre também uma nova ficha de processo para cadastro, porém com várias informações preenchidas. Ou seja, meu cliente aqui é o Software, o advogado principal é o Ronaldo, então eu já tenho várias informações preenchidas, que assim agiliza também o cadastro. E caso alguma informação não seja essa, então, por exemplo, o advogado não é o Ronaldo, basta eu vir aqui, altero para a informação desejada, que ele vai seguir normalmente. Então eu vou fazer um cadastro aqui com os campos obrigatórios. Vocês podem definir também quais são os campos obrigatórios dentro do sistema, né, na hora do cadastro do processo. Por exemplo, aqui no meu ambiente, o pasta ele é obrigatório, né, de uma forma geral ele não vem por padrão como obrigatório também. Então isso vocês podem definir. Vou colocar um número qualquer de processo aqui. O número qualquer aqui mesmo, não está no padrão CNJ, mas só para a gente seguir de qualquer forma. Bom, após eu salvar, ele abre, né, a ficha daquele processo que eu acabei de cadastrar. Então, todas as informações que eu preenchi, eles estão aqui, né, informações gerenciais, com todas as informações do processo, situação processual definitiva, que são aqueles campos que eu falei que são customizáveis, né? Então a gente cria quantos forem necessários de acordo com a necessidade de vocês. Temos a aba participantes, então a gente cadastrou os participantes principais, porém vocês podem adicionar quantos participantes forem necessários. Então quando for, né, um caso de litisconsorte, quando for um caso que eu tenho outros advogados que precisam, né, ter ciência desse processo e tudo mais. Então basta eu vir aqui no mais, defino a classificação, lembrando que todas essas informações que a gente chama de cadastros auxiliares, né, todas essas opções, vocês conseguem gerenciar e cadastrar no menu cadastros, então vocês podem adicionar quantas opções forem necessárias. Então vou incluir mais um novo advogado, por exemplo, Fernando Liberato. Caso seja o primeiro processo desse advogado, vocês podem clicar aqui em adicionar pessoa, cadastrar uma nova pessoa e, na sequência, associar como participante no processo. Feito o cadastro, eu já tenho aqui o meu advogado principal e o meu segundo advogado. Todas essas caixinhas aqui a gente consegue definir se eles vão receber e-mail ou não. Ou seja, quando eu lançar um compromisso, um prazo, etc., eu já posso definir se os meus advogados vão receber, né, esse e-mail ou não, né, com o lembrete daquele prazo. Bom, seguindo com o cadastro, para eu cadastrar um novo andamento, né, novamente no novo processo a gente já tem alguma audiência, algo para a gente seguir. Basta eu vir aqui no mais, seleciono o tipo de andamento. Os andamentos eles podem ser um histórico do processo, ou seja, algo que não vai me gerar uma tarefa de fato, ou ele pode ser uma tarefa, né, como prazo ou audiência. Então eu vou criar aqui a primeira audiência. De acordo com o que a gente configurou no menu cadastro, os tipos de andamento, a gente define qual é a particularidade dela, ou seja, se ela vai enviar e-mail, se ela vai mostrar na tela de compromissos, qual a antecedência de aviso,
Né? Na sequência eu vou mostrar também como que vocês configuram. Então, por padrão, ele vai me enviar e-mail. Essa audiência, por exemplo, é amanhã. E vai ser às 3 horas da tarde. Advogado Thiago Costa. E uma descrição, por exemplo, audiência inicial para conhecimento. Posso já adicionar, ele já adiciona, na verdade, todos os advogados envolvidos nesse processo. Então, aqui é o Thiago Costa, o Fernando. Porém, eu posso incluir algum outro envolvido nesse andamento específico. Ele não vai estar necessariamente vinculado a todo o processo, porém, para essa tarefa em específica, eu vou direcionar para uma outra pessoa. Então, basta eu vir aqui, adicionar envolvidos e incluir quantos envolvidos eu quiser. Né? Talvez, de repente, um estagiário que vai acompanhar essa audiência ou qualquer outro tipo de envolvido. Então, salvar. Andamento do processo. E aqui no meu ambiente eu já tenho o que a gente chama de andamentos filhos. Ou seja, automaticamente ele criou um resumo da audiência, que é o seguinte, a gente tem uma audiência e eu criei um outro compromisso, né, para o mesmo dia, para demonstrar, né, na verdade, para forçar o advogado a incluir no sistema o que aconteceu na audiência. Né? Caso contrário, eles podem esquecer, então é uma forma de forçar essa utilização, sim. Já respondendo a pergunta aqui da Cláudia, né, exatamente, pode criar o prazo e delegar para outro advogado, perfeito. O Alessandro também está auxiliando aqui nas nossas perguntas. Bom, depois que eu cadastrei aqui, no caso esse é um compromisso, ele também vai para a tela de compromissos. Aqui eu estou verificando os compromissos do Ronaldo. Se eu colocar aqui o do Thiago, eu consigo verificar a audiência que eu acabei de cadastrar. Voltando para o processo. Então aqui a gente já tem todos os andamentos. E um passo muito importante no cadastro de novo processo é vincular para receber os andamentos automáticos, né, que seria o push do tribunal. Então basta eu vir aqui em desdobramento, atualização automática. Ela vem desativada, clique em ativar. Seleciono o meu tribunal, por exemplo aqui, TRT1. Qual o tipo de consulta? Por exemplo, PJE. Ele já trouxe aqui o número do processo que a gente preencheu. Lembrando que esse processo é fictício, né? Esse número aqui não é um processo válido. E de acordo com a consulta, a gente tem algumas opções também. Nesse caso aqui, integrada, ele vai buscar os andamentos do processo principal e dos desdobramentos, né, caso tenha o mesmo número. Ou eu posso detalhar um pouco mais. Quero somente do processo principal de primeiro grau ou somente, né, do desdobramento de segundo grau. Somente para teste eu vou colocar o integrado aqui. Pesquisar. Vínculo do processo sendo realizado, verifica a situação no monitor de busca. Então, isso é uma melhoria que a gente fez até em relação ao Teams Desktop, é que agora todo o processo de vínculo, então a gente clicou, eu posso continuar trabalhando no que eu quiser, enquanto o sistema ele vai tentar fazer o vínculo. Né? No Teams Desktop ele tentava buscar e o usuário ficava parado sem poder fazer nada. Então, se eu vier aqui no monitor de busca, a gente tem os status. Busca pendente, esse que eu acabei de colocar, então o Teams está tentando fazer o vínculo. Busca com sucesso, então ele marca aqui, já até me disse, ó, tem 57 andamentos encontrados. E caso ocorra erro,
ele também vai demonstrar que tem um erro. Entrando aqui no processo que teve êxito, que eu deixei preparado aqui. Ele muda aqui no desdobramento a tag andamento automático. E embaixo ele define também, né, ele traz todo o histórico do processo. Aqui eu consigo fazer uns filtros, né? Então aqui a gente tem 57 andamentos, ele exibe sempre os primeiros 5. Eu posso clicar aqui para exibir todos. Então, eu consigo ter uma visão geral aqui. Além disso, eu consigo fazer alguns filtros. Então, nessa tela eu consigo filtrar por qualquer palavra. Vamos botar aqui, ó, proferido, ele trouxe o andamento que tem na descrição proferido. Se eu voltar aqui no processo, eu consigo fazer outros filtros também. Pesquisar andamentos, também pela palavra. Pelo status, né, do compromisso, está pendentes ou realizados. Pelo tipo de andamento, todos ou todos que ele exibe. Né? Então aqui eu só tenho de andamento automático, por isso que ele está exibindo somente andamento automático. Então, se tiver algum outro, por exemplo, prazo, audiência, etc., a gente também vai mostrar aqui para o filtro, né? Tá. Já respondendo aqui a pergunta da Ana Caroline, tem diversos erros que podem ocorrer, né? Mas o principal é verificar se o site ele está, né, se você consegue fazer essa busca também no site, né? Esse processo que eu fiz aqui, ele simula, né? É um robozinho, né? Que ele simula um usuário acessando o site do tribunal e fazendo o vínculo, né? Fazendo a busca lá. Se o site do tribunal tiver com problema, a gente também não vai conseguir. Se você conseguir no site e não conseguir no Temis utilizando os mesmos parâmetros, ou seja, o mesmo tipo de consulta, aí pode ser que o site sofreu alguma atualização e a gente precisa alterar também o nosso robô, que está apontando de repente para um outro lugar. Então, assim, esses são os erros mais comuns, né? Então, de novo, né, sempre verifica no site. Se o site estiver ok e o Temis não, aí, né, abre um chamado até conosco que a gente verifica. Mas normalmente é o site que fica fora do ar e, consequentemente, a gente não consegue acessar o site para poder buscar informação. Bom, seguindo, né, falando aqui agora da tela de compromissos, né, que eu só exibi. Então, todos os compromissos que a gente vai lançando, né, dentro dos processos, eles vão também para a tela de compromisso, né, de acordo com a configuração. Então, a gente consegue verificar o que está atrasado. Deixa eu botar aqui um outro usuário. Está atrasado, o que tem para hoje, né, de todos os processos, para os próximos dias. Então, o Temis ele exibe nessa tela até 4 semanas antes. Então, ele vai fazendo a contagem regressiva, né, 27 dias, 3 dias, etc. E, de acordo com a configuração, vocês podem definir se o usuário vai verificar somente os compromissos dele ou de todo o escritório, né, ou de outros advogados. Né? Isso permite aqui no filtro, ó, eu filtrar por todos os advogados, né, um a um, separadamente. Ou se eu clicar aqui em mostrar todos, ele exibe todos os compromissos do escritório inteiro, né, do departamento inteiro. Além disso, a gente tem outros filtros, né? Já até respondendo a pergunta da Cláudia aqui. Pelo tipo de andamento, então eu quero filtrar só o que é audiência. E pela data também. Então aqui a gente tem o filtro de data que a gente define o período que a gente quer. Então eu vou botar aqui, por exemplo, do dia 18 até o dia 20. Isso poderia ser apenas a data de hoje. Então você define, né? Filtrar.
Acho que eu não tinha audiência aqui. Deixa eu confirmar. Ó, na verdade, eu não tinha nem prazo nem audiência, por isso que ele não achou, mas eu tinha uma diligência. Então, vocês que definem, né, os tipos de andamento que você quiser. Em branco, ele vai buscar todos, ou se eu selecionar, né, um a um, ele vai buscar somente os desejados. Além disso, a gente tem já os filtros pré-definidos, então tudo que é de hoje, né, então eu não preciso selecionar a data aqui, tudo que é para os próximos 7 dias e para os próximos 30 dias. Além disso, a gente tem as opções de ordenação de data, crescente ou decrescente, e mais opções de filtros também. Desculpa. Bom, e no filtro avançado, a gente consegue ter algumas opções também. Então, pela data, assim como tem nos outros, pelos módulos, processos, casos ou empresas, a gente hoje está trabalhando somente em processos, pelos tipos de andamento, então, como tem ali fora, a gente seleciona também. E além disso, eu posso filtrar um pouco mais, que é pelas áreas do processo. Então, eu defino as áreas que eu quero e ele vai filtrar de acordo com o filtro que eu coloquei. Vou voltar aqui para pegar algo maior. Deixa eu limpar o filtro aqui. E por essa tela de compromissos, a gente consegue já gerar um relatório chamado pauta de compromissos. Então, ele já tem um modelinho padrão aqui, né, mostrando a data, o tipo de andamento, né, com as informações básicas que servem para auxiliar, né, o advogado até para organizar a semana e tudo mais. Então, aqui a gente consegue salvar, por exemplo, como PDF, ou jogar direto para a impressora, né, para impressão. Bom, seguindo, né, voltando para o processo que eu cadastrei, então, menu de processos. Algumas opções adicionais do processo também. Né? Então, aqui é a audiência que eu criei. Posso incluir novos documentos. Então, basta eu clicar no mais, preencher a informação e associar aqui, né? Escolher o arquivo que vai estar na minha máquina. Desdobramentos. Então, né, quando o processo, né, subiu distância e tudo mais, a gente cria aqui o segundo desdobramento e quantos forem necessários. Então, sempre usando a mesma rotina, né? Preencho as informações e clico no salvar. Além dos desdobramentos, a gente tem o conceito de apenso, né, que são aqueles processos que são interligados, né? Ele não é o mesmo processo, porém ele tem uma ligação, né? Um exemplo clássico que a gente dá é uma carta precatória, né? É um processo que corre totalmente separado, mas ele tem uma ligação com o processo principal. Basta eu fazer o cadastro de um novo processo, normalmente, como eu cadastrei esse. Depois a gente vem em apensos, clica no mais
e localizo o meu processo apenso. Então, vou filtrar aqui um processo qualquer, clico em salvar. Então, a gente tem aqui o apenso e o processo principal. Consigo navegar de um processo para o outro. Então, venho aqui no apenso, ele já mostra que eu tenho um processo pai e eu consigo navegar pelos dois processos. Tá. Já respondendo aqui a pergunta da Brenda, né, tarefa atrasada ou pendente, ok. Sempre quando eu cadastro uma tarefa, por exemplo, essa audiência aqui, você define a data daquela tarefa. Então, deixa eu editar aqui. Você coloca a data daquela tarefa, ou seja, aquele compromisso, né, minha audiência no dia 20/5. De acordo com essa data e hora, que o Teams ele vai fazer a contagem regressiva que vai mostrar na tela de compromissos. Passou dessa data e a gente não cumpriu essa informação dentro do sistema, ele passa a mostrar atrasada. Então, por exemplo, a 19 é hoje, ele não está como atrasada ainda. Chegou amanhã, ele já vai começar como atrasada. Como que eu defino, né? Como que eu digo para o sistema que eu cumpri aquela tarefa? Pela própria tela de compromisso, eu venho aqui, clico nas reticências e clico em realizar. Confirma a realização do compromisso, realizar. Ele vai continuar no processo como histórico, porém ele não vai mostrar mais na minha tela de compromisso, ou seja, ele não vai ficar me lembrando desse compromisso, que foi algo que eu já cumpri. Bom, voltando ao processo. Então aqui eu demonstrei desdobramentos, apensos, e a gente tem uma infinidade de informações que a gente vai passar até nos próximos webinars, né, para a gente não misturar muitos assuntos. Mas é sempre na mesma dinâmica. Né? Para eu incluir um pedido, eu venho no mais, preencho todas as informações, depósitos e garantias, acordos, né? Também gera a parcela do acordo e assim por diante. A gente tem alguns atalhos dentro do processo, que ficam aqui do lado direito, simplesmente para facilitar, né, na utilização. Então, eu abri o processo, eu quero lançar o andamento, eu posso vir aqui em andamentos, ele já vai direcionar a tela para o menu de andamentos. Ou seja, eu não preciso ficar descendo o mouse procurando. Além do atalho, a gente tem aqui em cima o botão adicionar, que eu tenho diversas opções. Então também, se eu quiser somente adicionar um andamento, eu não preciso nem descer até aqui. Basta eu vir aqui adicionar andamento e ele vai me abrir a ficha do andamento. Inclusive aqui ele sempre mostra o advogado principal, né, que está no processo, porém eu posso direcionar, né, criar esse compromisso por uma outra pessoa. Então, somente seguindo aqui, uma audiência também. E não vai ser nessa audiência em si, não vai ser o Thiago responsável, vai ser o Ronaldo. Então, basta eu vir aqui, altero para o Ronaldo e cadastro normalmente. Caso eu queira fazer alguma edição no processo, ações, editar, ele abre novamente aquela ficha do processo que a gente consegue editar a informação aqui. Quando esse processo se encerra, a gente também tem as opções de ações e alterar diversas informações. Encerrar o processo, alterar a fase, né, que ele se encontra, vincular a penso, né, e social, quando, caso, né, vocês possuem esse módulo e tudo mais. Bom, saindo do processo, demonstrando agora alguns filtros e alguns relatórios que a gente tem disponíveis. Nessa tela, como eu informei no início, a gente tem a possibilidade de visualizar os processos e gerar diversos filtros.
A gente tem aqui a busca rápida, que a gente busca por qualquer informação. Então, se eu botar aqui, por exemplo, na reclamação Traba, ele trouxe aqui um processo. Ação de cobrança, ele já trouxe aqui 4, né, 2.145 no total. Então, ele busca por qualquer informação aqui. Um detalhe dessa busca rápida, a gente tem a busca por informações gerais, então ele busca por qualquer informação, ou pelo nome do envolvido. Aqui ele busca somente pelos participantes do processo. Então, se eu botar aqui Fernando Liberato, ele trouxe aqui 6 processos e que o Fernando ele é parte do processo. Por que a gente tem essa separação? Porque a gente tem principalmente nome de foro que ele tem nome de pessoas, né? Eu não lembro exatamente agora onde é, mas tem um foro chamado, se não me engano, é João Mendes. Então, se eu tiver uma parte chamada João Mendes e eu pesquisar informações gerais por João Mendes, ele vai me encontrar tanto os foros, né, os processos que estão do foro João Mendes, quanto os processos que são, né, da pessoa João Mendes. Então, eu não vou ter o filtro detalhado como eu gostaria. Então, por isso que a gente tem essas informações aqui na busca rápida, né? Um outro detalhe é um filtro avançado. Então, a gente clica aqui também nesse ícone e a gente tem diversas informações de filtro também. Por exemplo, com histórico de andamento ou sem histórico de andamento. Como eu mostrei no início, por padrão o TEME já tem os filtros de processos sem andamentos em 60 dias. Porém, eu posso fazer um filtro com outro período. Então, eu venho aqui, sem histórico de andamento. Se eu deixar em branco, ele vai localizar todos que não tiveram nenhum tipo de andamento e no período que eu desejar. Então, eu quero verificar todos que não tiveram andamento neste mês. Então, do dia 1/5 até hoje. E o status ativos, que seria o que me interessa nesse momento. Quando eu clico em filtrar, ele trouxe aqui 117 processos dos meus 145 no total. Além disso, eu posso ser um pouco mais detalhista, ou seja, eu quero saber somente que não houveram audiência ou que não houveram prazos. Então, eu venho aqui, seleciono o que eu desejo, audiência e prazo, faço o mesmo filtro. Então, ele vai pegar somente os que não tiveram nem audiência e nem prazo. Trouxe aqui 123 processos. Seguindo a mesma dinâmica, a gente tem sem histórico de andamento e eu posso pegar também ao contrário, ou seja, os que tiveram audiência, prazo ou qualquer andamento que eu defina. Então, basta eu vir aqui com o histórico de andamento e faço o mesmo filtro. Uma opção que a gente tem é de salvar o filtro, ou seja, se esse filtro for algo que eu utilize constantemente, eu não preciso toda vez que eu precisar, eu montar esse filtro. Então, eu clico aqui em salvar e quando eu precisar, basta eu vir aqui em carregar, que ele já vai carregar o filtro montado. Algumas opções que a gente também tem nessa tela, deixa eu só carregar novamente aqui, é a opção de eu favoritar alguns processos que são mais importantes para o escritório. Então, basta eu vir aqui no meu processo e marcar a estrelinha. Toda vez que eu entrar, vou carregar a tela novamente aqui, ele já vai exibir na frente esses processos que eu favoritei. Então, esse facilita,
algum processo talvez de um valor mais relevante para o escritório, algo que tem que ter uma atenção especial, a gente consegue definir aqui também. Não quero, coloquei incorretamente, basta eu selecionar aqui e ele vai voltar para o lugar dele, né? Não vai ficar aqui em cima. Opção de relatório, então vou entrar aqui no processo. Dentro do processo a gente tem aqui ações, algumas opções de relatório também. Por exemplo, a ficha do processo. Defino o que vai sair no meu relatório. Então eu quero que saia os desdobramentos, os pedidos, os andamentos. Quando eu seleciono andamentos, ele me dá a opção de eu definir os últimos andamentos. Então se tiver bastante andamento, eu defino que eu quero somente os 10 últimos, 5 últimos. Então vou botar aqui, por exemplo, os 5 últimos. Posso já diretamente enviar por e-mail ou imprimir, né, esse relatório. Então, dando a opção aqui de imprimir. Ele também vai demonstrar aqui um modelinho de relatório padrão com as informações. Já respondo a sua pergunta, Cláudia. Só um minutinho, que aí eu termino aqui essa primeira parte do relatório. Outra opção é de auditoria. Então, é um outro modelo de relatório que a gente tem também. Respondendo aqui também a pergunta do Ricardo, por enquanto, no web ele só tem esse modelo de relatório com, né, processo a processo, mas a gente está aprimorando para em breve colocar também ele para eu conseguir selecionar um filtro maior de processos e gerar esse relatório. Né, por enquanto, relatórios com vários processos no web, ele está exportando para Excel apenas. Né, mas sim, já está no nosso planejamento a gente colocar esse relatório também. Então aqui, demonstrando, né, a exportação para o Excel, eu verifico aqui, faço o filtro, né, desejado, ações, exportar processos. Então aqui ele envia por e-mail, né, esse Excel, e também gera uma notificação na tela de notificações. Aí esse sim, ele é um modelo padrão em Excel, porém ele é de acordo com o filtro que eu selecionei, não um processo a processo. Respondendo aqui, né, a pergunta da Cláudia, basta eu verificar aqui o processo, por exemplo, esse daqui, 5 civil, ele é importante. Por algum motivo, né, para o meu escritório ele é importante. Então basta eu vir aqui, ó, na estrelinha e clicar aqui. Então ele já ficou com a estrelinha marcada. Toda vez que eu entrar no menu de processos, esse processo ele vai estar aqui em cima. Ou seja, facilmente eu já visualizo, né, o que é mais importante para mim. Próximo item é tratamento das publicações. Então, caso vocês possuam, né, o módulo contratado, ele sempre vai trazer aqui todas as publicações recebidas, né, que no meu ambiente são publicações bem antigas, né? Então ele vai trazer aqui, sempre na aba recebida, eu visualizo, né, o conteúdo da publicação, associo e tomo as ações necessárias. Ou seja, se for algo que talvez não seja relevante para mim, basta eu vir aqui e ignorar. Caso é uma publicação de um processo que eu ainda não cadastrei no sistema, eu venho aqui e coloco a cadastrar. Ou seja, eu marco ela numa outra aba, né, para cadastrar. Depois que eu cadastro o processo, eu vinculo. E caso eu tenha alguma dúvida do que fazer com essa publicação, né, talvez eu sei qual é o processo, mas eu não sei, né, se eu vou entrar com um recurso ou não, se eu vou, né, cumprir esse prazo ou não, né, de acordo com a estratégia para esse processo, eu posso colocar aqui como a verificar. E aí, consequentemente, a gente
verifica internamente, né, com outros analistas e depois, com outros advogados, desculpa, e depois eu tomo as ações necessárias. Seguindo o fluxo normal, né, digamos assim, eu vou associar o processo. Então, associar, pesquisar desdobramento. Sim, Ana, você consegue. Seria aqui, ó. Ele vem com a informação, você vem aqui, ó, associar, pesquisar desdobramento, e você define onde você vai fazer o vínculo. Então, vou colocar um processo qualquer aqui. E ele exibe os desdobramentos que estão cadastrados para aquele processo. Então, para esse caso daqui, só tem um, por isso que ele está exibindo um. Caso ele tivesse mais, ele ia exibir todos aqui para você definir onde você vai vincular. Seja no processo de origem, seja no desdobramento, né, de acordo com o que você, né, organiza no seu escritório. Então, nesse caso aqui, vai ser só no processo principal. Associar. Ele já vinculou, né, essa publicação ao processo, já criou um andamento que a gente chama de publicação automática. E por essa mesma tela, eu já consigo inserir o meu prazo, né, caso necessário. Ou seja, eu já consigo dar a minha tratativa necessária. Então, eu venho aqui, ó, inserir novo andamento e já cadastro o meu prazo, né, para aquela publicação. Ou seja, eu não preciso associar o processo, acessar o processo e depois cadastrar o prazo. Então, eu faço tudo numa mesma tela para a gente ganhar em agilidade. E outra informação bem importante também é que o Temis ele vai aprendendo conforme a utilização de vocês. Ou seja, eu fiz o vínculo a primeira vez, eu disse, né, que ó, o processo de número 0031 xxx é do meu processo tal que eu cadastrei, né, o mesmo número, né, cadastrado internamente. Na próxima publicação que ele chegar, ou seja, que o Temis receber, ele já vai demonstrar para você, sugerindo para qual processo ele se refere. Então, ao invés de você precisar pesquisar, você já tem uma sugestão do Temis. Se você analisar e tiver ok essa sugestão, a gente pode configurar também para, numa próxima publicação, ele nem precisar que você associe ao processo mais, e sim que ele já faça essa associação automaticamente. Com isso, você simplesmente vai verificar o que o Temis associou e seguir com as tratativas. Então, a gente pula um passo, né, digamos assim, para ser mais ágil, né, para a rotina de vocês também. Então, isso facilita bastante a rotina, né, dos advogados, de quem trata as publicações, né, principalmente quem tem um volume grande de publicação. E o Temis ele vai aprendendo, né, para poder auxiliar vocês. Mostrando aqui a tela de notificações. Toda notificação, né, do Temis ele exibe nessa tela. Então, a gente tem diversos tipos de notificação, de acordo com a configuração que cada usuário faz. Então, aqui no meu eu tenho um exemplo de atualização de índices. Então, todo dia roda um serviço para a gente, que o Temis ele tenta verificar se existem novas variações de índices, e automaticamente ele já traz para o Temis também. Então, ele mostra que sempre que foi iniciada uma tentativa, e na sequência ele mostra uma outra notificação dizendo se teve sucesso, né, ou algum erro, né, na hora de tentar atualizar. Consequentemente, com as variações atualizadas, automaticamente também é atualizado os valores do processo, né? Então, eu lancei um pedido que ele vai ser atualizado pelo índice GPM, trabalho, etc. Então, ele vai sendo atualizado também. Já respondendo a pergunta aqui da Gabriela, né, a primeira aqui, né? Vinculação da publicação ocorrerá automaticamente depois de um certo período. Então, a gente configura, no primeiro momento, essa associação automática,
E de acordo com a sua utilização, o Teams ele vai passar a associar automaticamente, né? Daqui a pouquinho eu vou passar pelas telas de configurações, aí eu já mostro onde que vocês fazem essa configuração também, né? Tanto dos andamentos, né, dos prazos, etc., quanto desse de publicação. Bom, seguindo aqui notificações, então, tudo que o sistema faz, ele pode te notificar. Então, se chegou um andamento automático, né? Então, eu fiz o primeiro vínculo. Ele trouxe todo o histórico, né, até esse momento. Chegou amanhã, depois, etc. Chegou um novo andamento, você não precisa acessar o processo para poder verificar se tem algo novo. Ele vai te mostrar na tela de notificações, né, justamente para agilizar o trabalho de vocês. E a tela de notificações é configurada por usuário. Então, como que eu faço essa configuração? Eu venho aqui, ó, no seu usuário, no meu caso aqui, Temes, abinha notificações e defino o que eu vou exibir ou não. Então, receber lembrete diário de compromissos por e-mail. Seria todo dia receber algo parecido com essa tela aqui. Ou seja, ele mostra um e-mail consolidando todas as informações, os compromissos de hoje, os compromissos atrasados, os compromissos para os próximos dias, né, sempre vinculado ao seu usuário. Então, todo dia de manhã cedo você recebe esse e-mail com as informações. Andamentos online, ou seja, são os andamentos automáticos. Você pode definir para não receber, caso, né, sei lá, seja numa área administrativa e para mim não faça sentido receber essas informações. Então eu defino aqui não receber. Receber de todos os processos, ou seja, eu sou um gerente, preciso receber de todos os processos do escritório. Ou receber somente dos processos dos quais eu participo, ou seja, somente dos processos que eu tiver envolvido na aba participante do processo, ou seja, se eu sou um advogado do processo. Andamentos, esses são dos andamentos manuais, que também a gente pode não receber de todos os dos quais participo, que seria a informação de um andamento manual foi incluído, um andamento manual foi editado, né? Então você consegue receber essa informação também. Publicações, então você define receber ou não receber. Então toda publicação, conforme o Temes vai buscando novas publicações, né, quem é responsável por fazer essa tratativa consegue também receber a informação. Distribuição de processos é um módulo contratado à parte também, que seria, se um processo for distribuído no nome que eu defini, né, o nome que eu estou buscando, o Temes ele também busca esse novo processo, né? Então, antes de chegar, né, a publicação, a citação para você, você consegue receber também a informação de que o novo processo foi distribuído naquele nome. Índices econômicos, aquele que eu mostrei na tela de notificações, receber ou não receber também. Já respondendo a pergunta aqui do Mário, você não transforma, mas você consegue copiar aquele compromisso, né? Ou seja, aquele andamento automático e transformar, né, num compromisso. Então ele vai ter o andamento automático com toda a descrição, porém pela própria tela de notificações você consegue copiar aquele andamento e criar o compromisso que você deseja, inclusive alterando a descrição para o que você, né, deseja, né, complementar a informação, seria essa a melhor palavra. A gente simplesmente não edita o andamento automático por uma questão até de segurança, né? Porque o usuário ele pode editar, na sequência pode abrir um chamado conosco dizendo que o andamento automático, não, o push, trouxe uma informação diferente do que está no site do tribunal. Então, por uma questão de segurança, a gente não transforma aquele mesmo andamento. A gente cria um novo, porém, clonando, né, copiando as informações para agilizar todo o processo. Respondendo aqui do Paulo, recebo a informação por e-mail,
Sim, né? Quando você coloca a informação de andamento automático por e-mail, para cada novo andamento, ele manda para você por e-mail, né? Aí, se você tiver um volume muito alto, a gente recomenda tratar tudo dentro do sistema, porque ele consolida aqui, né? Caso contrário, pode ficar um volume muito grande né, no seu e-mail, né? E já concluindo, por que a gente manda individualmente? Porque o sistema está trabalhando constantemente, então eu posso chegar um mandamento agora, um outro daqui a 10 minutos, um outro daqui a 1 hora. Ele não faz isso de tempos em tempos, ele está 24 horas trabalhando, então eu não conseguiria consolidar para mandar somente num horário, porque eu poderia demorar de passar alguma informação, né? Então por isso que envia dessa forma. E agenda individual, sim, né? Como eu mostrei, basta você configurar na tela de notificações aquela opção de receber e-mail diário, né? E-mail diário. Então ele manda tudo que é individual do seu usuário. Bom, seguindo, né, no item de configurações, né, de cadastros. Primeira configuração, né, se o comportamento da publicação. Então, configurações, parâmetros. Eu sou o administrador, né, do escritório que faz esse parâmetro. Aqui em parâmetros gerais, a gente localiza a informação publicação. Esse item aqui, habilitar a associação de publicação automaticamente. Então basta eu marcar ou desmarcar, que conforme o Temis for aprendendo, né, com a utilização do módulo de publicação, ele já vai passar a associar automaticamente a publicação ao processo. Menu cadastros. Então, como eu disse, o menu de cadastro a gente inclui todas as opções, né, adicionais, como tipo de área, tipo de ação, etc. Então, basta localizar aqui e fazer o cadastro da informação. No tipo de andamento, processo, vou entrar num qualquer aqui, por exemplo, audiência. Tentar um outro aqui. Por exemplo, aqui o sentença. A gente define qual vai ser o comportamento dele. Ou seja, se ele é um histórico do processo ou se ele requer realização, ou seja, se ele me gera uma tarefa. Então, de acordo com o tipo de andamento, você define se requer a realização, ou seja, se ele vai me gerar uma tarefa que vai me exibir na tela de compromissos, qual a antecedência de aviso, ou seja, com quanto tempo antes ele vai começar a me mostrar na tela de compromissos, né, até 4 semanas aqui, se ele envia e-mail e qual a antecedência de envio de e-mail também. Então eu posso colocar na tela de compromissos, para ele ficar me lembrando 4 semanas antes, fazendo a contagem regressiva, porém com 3 dias antes ele vai me enviar o e-mail. Ou seja, quando eu receber esse e-mail, né, desse compromisso, eu sei que é algo que está bem próximo de eu cumprir, então de fato eu tomo as ações necessárias, né? Então você define. Bom, seguindo agora aqui, até passou um pouquinho mais do que a gente estava planejado. Vou verificar aqui todas as perguntas para a gente seguir também. Tá, tem aqui a pergunta da Ana. Quando faz isso, ele sai da notificação de publicações pendentes de vinculação?
Tá, acredito que é depois que faça a configuração, né, para associar automaticamente. Tá, ok. Ele vai continuar aqui. Porém, ao invés de ele ficar na aba de recebidas, ele fica na aba associada. E aqui você consegue verificar, né, fazer o filtro, se ele foi associada automaticamente. Então você define a data, né, o período que você quiser, e você filtra pelo associado automaticamente. Aqui eu acabei não tendo nenhum, mas ele faz o filtro aqui. E além disso, né, para facilitar ainda mais para vocês, além de ele exibir aqui, ele gera uma notificação para vocês aqui na tela de notificações dizendo X novas publicações associadas automaticamente. Então você clica nessa notificação, ele já vai te exibir quais foram essas novas publicações, para você também não precisar ficar fazendo o filtro toda hora, né? Tá. A pergunta aqui da Cláudia: o advogado do processo receberá só as informações que ele é o principal daquele processo? Ele não receberá de outros processos? Tudo depende da configuração, né? Então, voltando aqui na tela de notificações, você define, por exemplo, aqui no Andamentos Online. Se você quer receber somente dos processos dos quais participo, aí sim, somente do que ele faz parte do processo. Não necessariamente o principal, ele pode ser um segundo advogado. Ou receber de todos os processos. Aí sim ele vai receber, independente dele estar na aba participante do processo ou não. Da pergunta aqui da Cláudia também, porque as notificações vêm inclusive quando eu mexo. Eu queria que só me mostrasse quando alguém mexesse. Tá. Acredito que seja dos andamentos, né? Que ele mostra que foi um andamento incluído, editado, etc. Hoje ele mostra de todos, inclusive quando você mexe. Mas se você puder, manda essa sugestão para o nosso suporte, que aí a gente abre uma solicitação de melhoria internamente para ter uma configuração também para esses andamentos aqui, ele, né, somente notificar as outras pessoas, né? Ou seja, o que eu tô editando, ele não me notificar, que aí também facilita um pouquinho para vocês também. Bom, do que eu tinha separado aqui, acho que não tem nenhuma nova pergunta. Pelo menos o que os moderadores aqui colocaram como perguntas. Bom, caso tenha, né, alguma dúvida adicional, né, a gente está à disposição para poder auxiliar também, né? Como eu falei no início, deixa eu parar aqui a minha tela. Como eu falei no início, essa é uma série, né, de três webinars, né? Então a gente vai seguir com os primeiros temas que vocês votaram, né, como mais importante. A gente vai enviar também uma pesquisa para vocês mandarem para a gente o feedback, né? Feedbacks construtivos são bastante úteis para a gente melhorar, né? Algo que a gente está começando agora no Temis. A aula a gente já faz bastante webinars, né? Mas com o Temis a gente está começando agora, então o feedback de vocês é bem importante. Caso tenha alguma dúvida que tenha ficado, passado, pode acionar a gente também, o nosso suporte, que a gente esclarece. E acredito que a equipe tenha falado também, para todo mundo que se cadastrou, a gente vai mandar essa gravação, né, que aí pode ter, né, servir como material de ajuda para vocês também, né, numa dúvida futura. Passando aqui até da questão da Virgínia, quando eu vou vincular a penso, fica carregando, não aparece a pasta. Tá? Talvez seja alguma coisa do próprio navegador e tudo mais, mas aí o ideal é você acionar a nossa equipe de suporte. Eu vou colocar inclusive o e-mail aqui, que aí eles conseguem verificar exatamente o que está acontecendo e te auxiliar.
O e-mail é esse, suporte@aurum.com.br. Né? Qualquer dúvida vocês conseguem auxiliar lá também. Em outro ponto, como material de ajuda também para vocês, né, além do vídeo que a gente vai enviar e tudo mais, a gente tem aqui o nosso site de ajuda. Né? A gente também tem aprimorado constantemente e a gente, né, vocês conseguem ter vários passo a passos também de como fazer determinada informação. Basta pesquisar que vocês conseguem verificar. Como é que eu cadastro um processo? Então tem todo o passo a passo. Como vincular andamento. Como tratar a publicação. Então, todo esse passo a passo que eu mostrei, ele também tem lá para vocês, né, servir mais de um material de ajuda também, né? Então é mais uma fonte de informação. Bom, novamente obrigado pela presença de todos e até a próxima. Obrigado. Bom dia a todos.